Deus seja louvado. Amém. Amém. Bendito Deus, glória ao Senhor. Irmãos, o Senhor trouxe Marcos, capítulo 4, versículo 35. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Os irmãos, fica na comunhão, porque é só o Senhor para nos ajudar e nos dar clareza do que o Senhor quer passar para nós hoje. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Jesus apazigua a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passamos para outra banda. E eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, lhes dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E lhes disseram: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o mar lhe obedece? Até aqui. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, é uma passagem que nós já conhecemos, Glória a Deus. é uma passagem que até as crianças conhecem, porque foi um dos momentos em que o poder do nosso Deus esteve ali com o nosso Senhor Jesus, onde Ele mesmo disse que Ele operava através do poder de Deus, porque o Pai estava nele. E o Senhor Jesus também disse que nós faríamos obras maiores do que Ele fez, que se nós crêssemos, nós veríamos obras maiores e veríamos a glória do Senhor, ainda aqui nessa terra. E nós sabemos que para que o Senhor possa fazer em nós tudo o que Ele prometeu, nós estamos passando por uma preparação. O Senhor não esqueceu de nós, o Senhor não deixou a promessa dele de lado, porque tudo que Ele prometeu, se nós continuarmos firmes, se nós continuarmos crendo, nós vamos contemplar essa mesma glória. Nós vamos contemplar essas obras, esses milagres, o qual o Senhor Jesus, Ele fez naquele tempo, e Ele nos prometeu, nos deixou essa promessa, essa profecia, de que se nós crêssemos, de que nós iríamos passar por tudo isso, de que pisaríamos na cabeça da serpente, expulsaríamos demônios, que nós comeríamos coisa mortífera e não faria dano algum para nós. E que o Senhor também nos prometeu, como está nos mistérios, de que aqueles que irão passar pelo tempo de grande aflição, que nós sabemos que é um tempo de aflição para o mundo, nós sabemos o que o Senhor tem nos prometido, que o Senhor disse que nós livraríamos e que nós viveríamos do sobrenatural. Nós sabemos de tudo isso e hoje o Senhor vem nos lembrar disso, de que ainda não chegou esse tempo,
mas de que o Senhor está provando nós, testando nós, nos equilibrando, porque se for para nós usarmos o poder do Senhor desequilibrados, nós não vamos conseguir, não vai ser boa coisa. Nós precisamos estar equilibrados na presença do Senhor, com a nossa paz, o nosso amor, com a caridade no nosso coração, para que o Senhor possa usar de nós em alguns momentos. O orgulho, a vaidade tem que estar quase zerada. E esse trabalho é um trabalho que o Senhor está fazendo com todos nós. E nesse dia, irmãos, o qual o Senhor Jesus esteve dentro desse barco com os discípulos, aconteceu algo em que deixou os discípulos muito atribulados. Eles tiveram muito medo. Inclusive chegaram a questionar o Senhor: Mestre, não se te dá que pereçamos? Ou seja, o Senhor não se importa que a gente morra aqui? O Senhor não liga, né? O Senhor está aí dormindo nessa situação, nós aqui desesperados, e o Senhor não acorda. Mas é porque, irmãos, a paz, ela está em Jesus Cristo. A paz, ela já estava no Senhor, sempre esteve no Senhor. O Senhor nunca se desesperou. O Senhor nunca perdeu a paz. E nós, muitas vezes, mesmo sabendo que o Senhor Jesus está no nosso barco, nós perdemos a nossa paz. Muitas vezes, mesmo sabendo que o Senhor está ali conosco, nós perdemos a nossa paz. Mesmo sabendo que o Senhor não dorme, que o Senhor não tosqueneja, que nada passa desapercebido do Senhor, nós perdemos a nossa paz. E muitas vezes, irmãos, como por exemplo agora essa semana, que nós estamos, perto da nossa Santa Ceia, se levanta muita tempestade. E se levanta, irmãos, porque pela justiça de Deus nós temos que passar pelos testes. E são momentos assim, momentos cruciais na nossa vida, momentos que precedem algo muito importante espiritualmente na nossa vida, que o Senhor, às vezes, Ele tem que autorizar o adversário com que se levante uma tempestade, porque nós temos que passar pelos testes. Então hoje o Senhor vem aqui nessa noite para nos alertar a ficar em paz como o Senhor Jesus ficou naquele dia. O Senhor Jesus não se desesperou. O Senhor Jesus não perdeu o sono dele por causa de uma tempestade. E o Senhor diz para você essa noite: não perca o teu sono por causa de uma tempestade, porque a tempestade ela passa, a tempestade ela vai e você fica debaixo do sangue do Cordeiro. Deixa a tempestade passar, não permita com que essa tempestade faça você perder a sua paz. Porque a paz, irmãos, ela é um sentimento, é algo que o Senhor colocou no nosso coração quando nós descemos as águas, quando o Senhor nos prometeu que estaria conosco, que o Espírito Santo faria parte de nós. Quando o Senhor Jesus disse: eu vou para o meu Pai, mas a minha paz eu vos deixo. A paz, irmãos, é de graça. Nós temos a paz dentro de nós. E nós não podemos dar essa paz por qualquer coisa. Nós não podemos perder a nossa paz por qualquer coisa. Então o Senhor vem aqui nessa noite para nos alertar. Talvez alguém já esteja passando por uma tempestade, talvez alguém já esteja perdendo a paz, pensando: Senhor, e aí, como que vai ser? Olha a minha situação, olha o que eu estou passando, olha a minha casa, olha, Senhor, o que eu estou passando no serviço, olha o que eu estou passando aqui, ali. O Senhor diz para você: eu estou no seu barco. Eu não te abandonei, você está comigo. Só que eu disse para você quando eu te chamei nessa graça, eu disse para você que eu ia te dar
que se você fosse fiel, eu ia te dar o céu. Eu não disse para você que você não passaria tribulação. Eu não disse que você não passaria por tempestade, que você não passaria por calúnia. Eu não disse que você não seria perseguido. Eu não disse que o adversário iria sair de totalmente da sua vida. Mas eu disse para você que estaria no seu barco e que quando precisasse eu levantaria as minhas mãos e daria ordem para que a tempestade se acalmasse. E nessa noite eu venho dizer para você que ainda que a tempestade levante, as minhas mãos estão estendidas para esse mar e eu acalmo a tempestade. Então confia em mim, porque eu estou contigo. Eu amo você, amo a sua alma e você sabe disso. Irmãos, esses discípulos, eles andavam com o Senhor. Eles viram muita coisa. Eles viram muita coisa que o Senhor fez. E a gente imagina que deve ter sido muito bom essa época, porque estar com o Senhor presencialmente deve ter sido algo muito, muito sublime. E mesmo assim, irmãos, muitos viram, participaram. Aqui fala que havia outros barcos também. Não tinha só um barco. Não foi só um barco que viu tudo o que aconteceu. Mais de um barco viu que o Senhor estendeu e o mar ficou calmo. Porque diante do Senhor não tem poder maligno. Diante do Senhor não tem palavras tortas, não tem mau sentimento. Diante do Senhor não tem inferno que pare. Até o inferno tem que se dobrar diante do Senhor Jesus. E mesmo assim, irmãos, a multidão, muitos que viram, que ficaram sabendo, olha, nós estávamos lá no meio do mar e de repente levantou uma tempestade e nós pensamos que nós íamos morrer e nós ficamos em grande aflição e de repente alguém foi lá e chamou o mestre e ele levantou tranquilo. A gente fica impressionado com a tranquilidade dele. Ele levantou, ele conversou com o mar se acalmou e tudo ficou em paz. Então, irmãos, muitos ouviram dos próprios que participaram de tudo isso e mesmo assim eles deixaram o Senhor. Mesmo assim, eles abandonaram o Senhor nos momentos mais difíceis, nos momentos em que eles se sentiram contrariados. Mas o Senhor diz: bem-aventurados sois vós que não viu o que eu fiz. Vocês não estiveram lá, mas muitas vezes eu vejo muito mais crença em vocês do que naqueles. Eu vejo muito mais fé em vocês do que naqueles. Porque mesmo não vendo, vocês creem só pelo ouvir, só pela palavra e pelo que o Senhor Deus tem feito na vida de todos vocês através do poder. Então o amor que o Senhor tem, o carinho que o Senhor tem por essa fé, por essa devoção que vocês têm é muito grande. Então nesta noite o Senhor diz para nós: vamos ficar em paz, porque a tempestade ela pode se levantar, mas nós podemos deitar a cabeça no nosso travesseiro e acreditar que o Senhor está conosco no nosso barco. Como irmãos, como Daniel quando entrou na cova dos leões, ele não temeu. Ele disse: se o Senhor quiser me livrar, o Senhor me livra. Se o Senhor não quiser, está tudo bem também. Ele não fraquejou na fé. Ele não deixou com que o medo de passar por uma situação ruim fizesse com que ele temesse, fizesse com que ele se sentisse vulnerável na fé. Ele creu do mesmo jeito. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego esteve diante do rei, que ele disse: se você não adorar a estátua, vocês serão jogados no fogo. Irmãos, eles não sabiam se o Senhor ia os livrar daquilo. Eles não sabiam, eles não tinham certeza se o Senhor ia livrar. Eles disseram: você pode nos jogar, se o Senhor tem poder para nos livrar. Se ele livrar, ok. Se ele não livrar, está tudo bem também. E eles não fraquejaram, irmãos, na fé. Então, irmãos, nós temos que ter essa certeza no nosso coração, que independente do que aconteça, o Senhor está no nosso barco. O Senhor não nos abandonou.
Para pensar, irmãos. Olha para dentro de você. Olha para dentro do teu coração e o Senhor pergunta: tem sinceridade? Tem sinceridade em você? Senhor, eu sou errante, mas tem sinceridade? Você consegue ver a sinceridade no teu coração? Então não se preocupa, porque a sinceridade é saber que mesmo errante, você quer entrar no céu a todo custo. Senhor, me ajuda. Senhor, me sustenta. Senhor, me corrige. Senhor, que eu seja cheio de Ti, mas que eu seja pouco de mim e cheio de Ti. Então o Senhor diz para você: eu estou no seu barco. Confia como muitos que o Senhor esteve com eles confiaram. Não deixe de buscar, não deixe de clamar. Porque aqui, irmãos, nessa palavra, eles foram lá pedir aonde eles sabiam que tinha a condição de os ajudar. Eles foram no Senhor. Alguém poderia até dizer, falar, não, deixa ele dormir, porque se ele pudesse fazer alguma coisa, ele tinha levantado. E eles sabiam que o Senhor Jesus os poderia ajudar. E eles foram lá e chamaram pelo Senhor. Então, quando você precisar, dobra o teu joelho e peça do Senhor o que você precisa. Peça para o Senhor a força, a condição, peça a clareza que você precisa, a saída, a sabedoria que você precisa. E não troca essa paz que o Senhor nos deu, essa paz que o Senhor nos prometeu, essa paz que o Senhor deixou conosco aqui. Eu vou para o Pai e deixo convosco a minha paz eu vos deixo. Então, irmãos, vamos ficar em paz, porque nós sabemos que o adversário, que o inferno tem uma raiva muito grande de nós. E qualquer oportunidade que eles tenham, qualquer oportunidade que ele vê de tentar tirar a nossa paz, ele vai tentar. Mas o Senhor diz aqui para nós que nós temos o poder de expulsá-lo, porque o Senhor diz, nós não podemos impedir com que as aves voem sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedir com que elas façam ninho. Então, seja o que for que o adversário está tentando colocar na sua cabeça, não deixa, diga, para trás de mim, Satanás, porque o Senhor disse que Ele está no meu barco, o Senhor disse que Ele está comigo. Irmãos, o Senhor estava naquele barco e mesmo o Senhor estando lá, a tempestade veio. O Senhor não diz para nós, estou no teu barco e não vai vir tempestade. Ele diz, eu estou no seu barco e mesmo que a tempestade venha, se você confiar em mim, eu consigo apaziguar essa tempestade. Mas existe um relacionamento, existe uma comunicação, uma comunhão entre nós e o Senhor. O Senhor não vai fazer nada sozinho e nós também não podemos fazer nada sozinho, irmãos. Precisamos andar de mãos dadas com o Senhor. Quando você for orar, quando você for em qualquer lugar, Senhor, vá comigo. Senhor, esteja comigo. Senhor, não me abandona. Recruta o Senhor para estar contigo. Peça ao Senhor para que vá contigo. Para que Ele esteja com você aonde você for. Para que você veja os milagres. Porque o Senhor, Ele quer fazer milagres e obras. E você olhar e falar, hoje eu tive certeza que o Senhor esteve comigo. Hoje eu tive certeza que o Senhor apaziguou uma tempestade. Eu estava numa situação que só o Senhor para me livrar. E o Senhor me livrou, o Senhor calou a boca do adversário. Eu não precisei fazer nada. O Senhor me desviou de uma situação muito ruim. E eu consegui ver e temi, porque o poder do Senhor na minha vida é muito grande. Então, irmãos, vamos procurar fazer o que é certo. Vamos procurar fazer conforme o Senhor está nos instruindo essa noite. A Santa Ceia está chegando, as tempestades também, porque nós sabemos que sempre, todo ano, quando nós vamos tomar a Santa Ceia, se levanta. Às vezes, irmãos, nem precisa ter ninguém. Nós mesmos, irmãos, criamos coisa na nossa cabeça.
Não precisa ter ninguém para ser usado do adversário para fazer a gente perder a nossa paz. Nós começamos a criar coisa na nossa cabeça. Quando você perceber que o adversário está jogando seta na sua cabeça, a palavra diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Hoje o Senhor te dá uma arma. Para trás de mim, Satanás. Senhor Jesus, me cobre com teu sangue. Não deixe, irmãos. Vocês têm uma arma muito grande. O poder está sobre você. O Senhor disse que se você crer, você pisaria na cabeça da serpente. O Senhor não quer você sendo bonzinho com o adversário. O Senhor não quer você abaixando a cabeça e sendo educado com o teu adversário. Se ele vier, expulsa ele. Se encha do poder de Deus, da ousadia do céu e diga para ele: saia em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor está no meu barco e o Senhor está comigo. E se eu precisar, Ele envia os anjos ao meu favor. O Senhor ama nossa alma e o Senhor está feliz conosco. Somos um grupo pequeno, mas no céu nós somos um grupo amado do Senhor. Nós somos um grupo amado e esperado do Senhor. O Senhor almeja e anseia pelo dia em que Ele abrirá os portões do céu e dirá: vinde, benditos, possui o reino que o meu Pai preparou. O Senhor anseia por esse dia, assim como nós também ansiamos. O Senhor está dizendo para nós hoje: confia e levanta a sua arma, não abaixa a tua cabeça, não acredita, não deixa o adversário fazer você acreditar nessa mentira. Porque é mentira do adversário. Eu estou no seu barco e mesmo que a tempestade levante, eu levantarei as minhas mãos e direi: acalma-te, tempestade, porque esse é o meu filho amado, esse é o meu irmão, é o meu amigo, e eu cuido dele todos os dias, porque todos os dias ele me busca, ele clama por mim e pede a minha presença na vida dele. Nós estamos num relacionamento. E um relacionamento, ele é feito de dois. Um relacionamento não é feito de um, não é feito de 3 nem 4. O Senhor diz para você: eu quero intimidade. Eu quero intimidade com você. Está faltando intimidade. Você está vivendo os dias e está esquecendo da intimidade. Eu quero intimidade com você. Eu quero você pensando mais em mim. Eu quero você olhando mais para o céu e deixando de olhar mais para as coisas terrenas. Porque o que é teu sempre vai vir na sua mão. Quando foi que eu deixei você? Quando foi que você ficou sem saída? Quando foi que você pereceu? Quando foi que faltou a roupa, a comida, o calçado? Quando foi que você não conseguiu levantar da sua cama? Eu sempre estive contigo. Olha para o céu. Olha para o céu. Buscai o reino e as demais coisas serão acrescentadas. Eu preciso de intimidade. Aqui era eu que estava dormindo. Aqui era eu que estava dormindo. Hoje eu não estou dormindo. Eu não durmo, eu estou o tempo todo com vocês. O tempo todo. Busca, não pare de buscar, porque eu quero intimidade. A paz está contigo. Essa semana eu vou fazer você sentir a minha paz. Essa semana você vai sentir a minha paz e você vai dizer: bem que o Senhor falou que aquela paz iria entrar no meu coração. Você vai sentir uma paz tão grande que você vai querer cantar, você vai querer chorar e você vai saber que sou eu que estou do teu lado. Estou colocando a minha mão no seu coração. Sou eu que estou do teu lado e estou te abraçando. Meu amigo, minha amiga, eu te amo desde os céus.
Nós sempre fomos amigos. Nós sempre estivemos juntos. E eu disse que não deixaria você. Então não me deixa. Não me deixa. Não entorte os seus passos. Mude os seus assuntos. Mude as suas visualizações. Mude o que você está assistindo. Mude as suas amizades. Porque eu sou o seu amigo. Eu estou do teu lado. Eu te socorro nos momentos difíceis. Não são eles que vão te socorrer. Não são eles que vão te ajudar nos momentos difíceis. Quando você dobrar o joelho, é o meu nome que você vai clamar. É pela minha misericórdia que você vai buscar. Porque sou eu que consigo acalmar a tempestade. Se eu quiser, eu faço chover. Se eu quiser, eu paro de fazer chover. Tudo o que acontece é da minha permissão. Mas você só vai conseguir entender o próximo passo. Irmãos, é como um carro. Um carro de noite, irmãos, ele só tem uma visão de uns 150 metros. A gente não consegue, irmãos, enxergar num carro mais de 150 metros à noite. Mas o Senhor, Ele vê o caminho todo. O Senhor vê o caminho todo, o Senhor sabe se tem buraco, o Senhor sabe se tem acidente na frente, se tem uma ponte caída, o Senhor sabe tudo. Nós só vemos 150, o que o farol consegue enxergar. E como que a gente enxerga o caminho inteiro, irmãos? É andando por esse caminho, porque a cada 150 metros, a luz que é o Senhor Jesus está iluminando para nós o caminho. Se nós pararmos, irmãos, nós não vamos ver o caminho inteiro. Não adianta, eu vou parar aqui e vou esperar para ver se eu consigo enxergar, para ver o que tem lá na frente. Não, o Senhor fala, continua caminhando, não para, porque eu sou a luz que vou iluminar o caminho para você. Eu conheço, eu sei e vou te mostrar os próximos 150 metros. Você consegue enxergar um buraco para você desviar, um animal para você desviar, uma ponte para você pegar um atalho. Eu consigo iluminar para você. Então não se preocupa, você não está cego, você não está no escuro. Glória a Deus. Desde que você começou a sua carreira comigo, eu tenho te mostrado passo por passo, mas não queira saber lá na frente. E sabe por que também o Senhor não nos mostra lá na frente? Glória a Deus. Porque o Senhor quer tirar a nossa ansiedade, irmãos. Se a gente souber tudo que vai acontecer, a gente não vai viver o hoje. Se a gente souber que daqui a um ano tem uma ponte para nós passar e essa ponte está bamba e nós vamos precisar orar muito, nós não vamos viver esse ano. Nós precisamos viver um dia de cada vez. Nós precisamos olhar para a nossa vida, levantar de manhã, orar, buscar o Senhor, intimidade, cantar, fazer o que tem que ser feito e continuar confiando. E não deixar com que as coisas dessa vida façam nós perder a nossa paz. A nossa paz é muito valiosa, irmãos, muito valiosa. O Senhor não quer nós atribulados, pensando coisas que não precisa. Se o Senhor está mandando essa palavra, por que você está preocupado? Se você está sozinho, o Senhor já disse para você que eu estou no seu barco. A palavra de Deus diz, irmãos, que se os homens sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus. O Senhor diz para nós, irmãos, nós temos tanto cuidado com os nossos filhos. Às vezes eu não deixo as crianças ir 2 quarteirão, porque eu falo, filho, eu tenho medo de acontecer alguma coisa. Quanto mais o Senhor que está no céu, irmãos. Aleluia. Quantas vezes a gente tem medo? Meu filho vai comer isso aqui, será que ele vai passar mal? Fica doente, a gente fica angustiado, pensando, será que leva no médico? Será que não leva? O Senhor tem misericórdia, perde o sono. E o Senhor diz, se um bom homem, ele sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Senhor que está no céu. Olha o cuidado que o Senhor tem conosco.
Se um pai que é bom, irmãos, não dá as costas, não abandona. Se um pai que é bom, tira da sua própria boca para dar para o filho, filho come. O papai não quer, a mamãe não quer, pode comer, amor. Quanto mais o Senhor que nos ama, que está conosco todos os dias, que não vê a hora disso aqui acabar também. Temos que passar os testes, temos, irmãos, porque foi tratado no céu. Foi tratado, foi organizado e tudo isso tem que ser passado. Mas o Senhor diz, eu amenizo tudo que eu posso. Eu faço tudo que eu posso para que vocês sintam o menos possível. E quando chegar o tempo mais difícil, eu vou amenizar mais ainda. Porque a intimidade que vocês vão ter comigo nunca passou no teu coração nem na sua mente. Confia nessa palavra, irmãos. Vamos confiar e se apegar nessa palavra. A tempestade pode se levantar, mas o Senhor Jesus, que é o nosso Salvador, o nosso amigo. Irmãos, um amigo que deu o sangue dele inocente por amor de nós. Que derramou o sangue dele na cruz. Ele era inocente, ele não merecia ter passado por aquilo. Glória a Deus. E por causa disso, hoje nós temos o direito de retornar para o céu. Nós vamos poder vencer o adversário, vencer o inferno, irmãos, porque Ele deu para nós essa condição. Não tem ninguém nesse mundo mais valioso do que esse amigo. Ah, Senhor, eu não tenho amigos, eu estou sem amigos, Senhor. Eu sou seu amigo. Você tem o amigo mais importante do mundo. E ele não é só seu amigo, ele é o seu melhor amigo. Nunca diga mais que você não tem amigos, que você está sozinho, porque é mentira. Se eu tiver que colocar alguém na sua vida para te ajudar, eu vou colocar. Mas eu não vou pôr ninguém para atrapalhar também. Irmãos, essa é a palavra que o Senhor tem nos mandado. Vamos guardar no nosso coração. O nome de Deus seja hoje e eternamente louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.